Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela. Este, naturalmente, na segunda-feira seguinte a Roland Garros, vai ser aqui marcado por uma primeira reação aos campeões do Grand Slam francês, que, enfim, acabam por ser os dois jogadores que, no fundo, acabaram por dominar completamente o torneio. Um tem dominado o torneio durante os últimos 20 anos, 17 anos depois do primeiro título. Rafael Nadal venceu o 14º, 22º torneio do Grand Slam, aumentando o seu recorde de títulos, consolidando o seu estatuto de melhor jogador de todos os tempos, pelo menos à data de hoje, mais ou menos indiscutível esse assunto. E nós trouxemos para esta nossa edição do Bola Amarela Podcast, como prometido, porque tínhamos prometido aqui da última vez que o André Horta esteve cá, que quando o Nadal voltasse a ganhar um grande slam, voltámos a trazê-lo, e ainda por cima, durante a semana, eu fui falando com ele, porque ele ouviu o nosso podcast da semana passada e disse-nos, então foram dizer que o homem não era favorito para ganhar o Novak Djokovic, e a verdade é que aconteceu aquilo que todos sabemos. André, vou começar por ti. Rafael Nadal, campeão em Roland Garros mais uma vez, eu sei que tu nunca duvidaste e acertaste. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês a falar de ténis, apesar de não ser a minha especialidade, e falar sobre o Rafa, que para mim continua a dar-me alegria. Acho que já não há palavras. Fiquei magoado com vocês, é verdade. Nós fomos falando durante a semana. E como eu sou um ouvinte do vosso podcast, não fiquei muito contente com as vossas palavras, e acho que o Nadal também não. Aposto que ele ouviu o que vocês disseram, e então teve que mostrar que realmente ali não dá hipótese. É a terra prometida dele, é o torneio, como eu costumo dizer, ele é o torneio, e mais uma vez mostrou que se estiver bem fisicamente, que sabemos que ele não está, mas pelo menos que se conseguir competir, que como ele foi dizendo durante a semana, estou a tentar dar a mim próprio uma oportunidade para competir, nós sabemos que ali não há impossíveis para ele, e mais uma vez demonstrou o monstro que é, e foi mais uma semana, neste caso duas, de muita felicidade de acompanhar o meu ídolo. E tu nunca duvidaste, nem ali no jogo com o Djokovic, que foi uma loucura, depois no jogo com o Zverev também, que estava a ser duríssimo, não houve ali momento nenhum em que tenhas tido alguma dúvida e pensar isto, se calhar não vai dar, quando o Djokovic serve, tem 7 pontos para ir a quinto set, alguma altura? Sinceramente pensei mais quando o Djokovic vira com alguma facilidade no segundo set. Nadal começa muito bem, mas depois Djokovic consegue ir buscar o set. Penso que, salvo erro, o Nadal no segundo set tem logo dois breaks acima, se não me engano. Sim. E a maneira como o Djokovic, que acho que nem estava a forçar muito ainda nessa altura do jogo, consegue depois virar esse set, aí sou sincero, assustei-me um bocadinho, mas depois o Nadal conseguiu responder bem logo no terceiro, e acho que mesmo que se fosse um quinto set, eu costumo sempre dizer que aí já é outra dimensão, é como se começasse um jogo de novo. Por isso não estava muito preocupado com o Djokovic ganhar o quarto set, mas felizmente ele resolveu logo aquilo para também não dar muita tremideira e muito nervosismo à malta e a quem o apoia, e acho que foi melhor assim, ganhar em 4 sets. Contra o Zverev estava a ser uma batalha duríssima, também se calhar mais dura ainda do que o Djokovic. Eu comecei a fazer uma estatística, se aquilo fosse a 5 sets, o jogo dava uma média de 7 horas e meia, podia durar 7 horas e meia, porque cada set estava a demorar 1 hora e meia, por isso foi uma pena realmente a maneira como o jogo acabou, não é? Nunca se deseja uma lesão em um jogador, mesmo que isso facilite a nossa ida a uma final, obviamente, e aproveito para desejar as melhoras ao Zverev, mas acabou por se calhar beneficiar um bocadinho o Nadal, que acabou por não ter que forçar muito para ganhar esse jogo e poder estar melhor na final fisicamente. Já falaste aqui muitas vezes da admiração que sentes por ele e pelo sacrifício que ele tem feito. É talvez a característica que mais o diferencia dos outros atletas, mas de facto jogar um torneio todo destes com
com injeções no nervo sem sentir o pé é uma coisa um bocadinho, e tu que és atleta profissional, é uma coisa um bocadinho inacreditável, não é? É evidente que a tua modalidade é diferente, porque os vossos pés são o instrumento principal, seria difícil jogar um jogo de futebol sem sensibilidade no pé, mas de qualquer das formas, não sei se tu consegues imaginar o que será jogar um torneio destes com o pé todo injetado. Não faço a mínima ideia. Felizmente, na minha carreira, também não tenho tido muitas lesões, mas já joguei com colegas que jogaram infiltrados, como costuma dizer, ou que tomam uma injeção para sentir menos a dor, seja num joelho, num tendão, em algo que esteja a incomodar, mas não conheço ninguém que jogue com uma lesão crónica desde os 18 anos, que teve para abandonar a carreira, que pelos vistos diz que nem sabe se quando acabar a carreira vai conseguir praticar desporto amador com os amigos, e isso acho que é de louvar. Acho que ele também foi preocupando muito a malta durante a semana com essas declarações. Não sei se era para depois de ganhar a final dizer aquilo que disse, que ia continuar a lutar para nos deixar a todos mais tranquilos. Pode ter sido também uma jogada dele, mas eu não acredito muito, porque ele não é desse tipo de coisas. Acho que ele costuma ser muito direto nas suas afirmações e nas suas declarações. Acredito que realmente ele esteja em muito sofrimento. Vamos esperar que agora o novo tratamento, como ele diz que vai fazer, que corra um bocadinho melhor. Não sei o que é, e espero em toda a minha carreira, passando aqui um pouco a bola para o futebol, não ter que sentir o que ele sente, as dores que ele sente, e ter que jogar também infiltrado, porque isso depois vai trazer muitas repercussões no fim da carreira, porque tem muitos efeitos secundários, porque aquilo pode tirar a dor no momento, mas vai-te fazer pior a seguir. Quero agradecer o esforço que ele fez como fã dele, e acho que falo por todos os fãs. Quero agradecer o esforço que ele fez por conseguir jogar este torneio, e espero que continue a jogar muitos mais, e como ele diz, continue a lutar, porque enquanto ele lutar nós lutamos também. Em relação a isso dele jogar lesionado, obviamente não é o único, mas acho que desde nesta dimensão, de facto, uma lesão crónica infiltrado, aos 36 anos é um exemplo que de facto quase não faz sentido ver o que ele está a conseguir fazer, e eu acho que já está a chegar a um ponto em que, obviamente, falamos aqui sobre a questão de ser melhor todos os tempos ou não no ténis, mas já é mesmo no desporto. Eu acho que já está claramente nessa discussão como o melhor desportista de sempre, de tudo o que ele tem alcançado. E depois nós estamos numa geração em que vemos os miúdos cresceram a ver, por exemplo, um Federer, tentam mais ou menos jogar como ele, olham para o Nadal, e eu acho que depois o impacto que o Nadal tem já vai além disso, e se calhar até a gente que não faz desporto, é uma questão de mentalidade, uma questão de força e de luta que continua a inspirar toda a gente. E agora vamos ver para o Wimbledon, e fazendo aqui a ponto para isto e para te perguntar isso, obviamente que podes ter a tua opinião, vai depender muito do tratamento que ele vai fazer, ele próprio disse isso, mas achas que é possível ele ir a Wimbledon, e acredito plenamente que se for é porque está competitivo e que pode ganhar, e lá está, tal como o último podcast, eu depois daquilo, eu já não vou arriscar dizer num torneio em que ele entra, eu dizer não pode, porque ele agora vem, não sei que, não, acabou-se, já não faço mais, já aprendi. Mas achas que ele pode ir a Wimbledon e pode ganhar Wimbledon? Se calhar é que nós estamos a falar de um jogador que tem o pé desgraçado, que falou em acabar a carreira nestas semanas, e tem aqui uma oportunidade, se calhar, de fazer um grande slam de calendário. Pegando um pouco na primeira parte da tua pergunta, em relação ao facto de ele ser um exemplo não só para quem joga ténis, como neste caso para todas as pessoas que estão no desporto em termos de mentalidade, acho que atualmente, principalmente, acho que muita gente o devia seguir, porque a verdade é que hoje em dia os jovens é uma geração diferente. Quem está a aparecer agora, eu sinto muito isso no futebol, acabam por ser jogadores mais vaidosos, é mesmo assim uma geração diferente, a geração das redes sociais, que ele se calhar não passou por isso. Teve um treinador muitos anos, o tio, que eu adoro ouvir falar, que basicamente diz que tentou primeiramente treinar quase a mentalidade dele e só depois tecnicamente, e eu acho que muitos jogadores de todos os desportos, ou muitos atletas, deviam olhar para isso, porque hoje em dia
acho que não é essa mentalidade que tem vindo a crescer nos jovens, pelo contrário, a mentalidade do esforço, da superação, do ter que lutar por algo, porque as coisas parece que aparecem fácil demais. Por isso, eu acho que logo aí tinha que ser um exemplo, não para todos os tenistas que estão a começar, mas para todos os jovens em geral. A tua pergunta propriamente dita, eu acredito sempre, não só por ser fã, como vocês sabem, por ser um ídolo, tenho que acreditar sempre. É mais ou menos eu quando vou para um jogo do Braga, eu acredito que vou ganhar sempre. Sei, posso saber que o jogo é mais ou menos difícil, mas acredito que vou ganhar sempre porque tem que ser assim, porque acredito no que vou lá fazer, porque sei que treinei para isso e porque sei que temos qualidade para isso. Penso que o Nadal é um pouco igual, é o melhor de todos os tempos, está provado, são factos. Tem 22 grandes slams, os outros têm 20, fora todos os outros torneios que já ganhou. Eu no outro dia na brincadeira que o Zé disse que ele ia fazer grande slam de carreira e ainda ia ganhar o Finals, que ainda não ganhou nenhuma vez. Eu acredito que ele este ano pode ganhar tudo, porque tem uma mentalidade muito acima dos outros, porque é uma geração completamente diferente dos jogadores com quem ele está a defrontar, tirando o Djokovic, que realmente é da mesma geração. Todos os outros, estamos a falar quase de jogadores 10 anos mais novo ou mais, um Tsitsipas, um Zverev, um Alcaraz a aparecer agora, são todos jogadores 10 anos ou mais que são mais novos que ele, são outra geração e acho que neste momento não têm capacidade para lutar com ele se ele estiver bem e disponível para competir. Por isso eu volto a apostar nele em Wimbledon, sem sombra de dúvidas. Sim, vamos ver se ele vai conseguir chegar a tempo. Basicamente explicou que vai fazer mais um tratamento. Eu por acaso hoje estive a ler sobre o tratamento que ele pode fazer naquela zona, e há aqui é claro que todos os médicos que a imprensa espanhola andou a ouvir dizem todos que não, o que ele faz é desumano, é impossível, porque o tratamento é radiofrequência e tinha que fazer agulhas durante meses, só que a verdade é que pronto, se ele fosse humano também não tinha 14 títulos em Roland Garros e 12 em Monte Carlo. Eu já agora gostava de ouvir a vossa opinião para o Wimbledon. Quem é que vai ganhar o Wimbledon? Neste momento é cedo ainda, não vamos arriscar, mas é evidente que é um torneio que vai depender muito de quem é que ao final de contas vai jogar. É evidente que é mais ou menos certo que o Zverev não vai jogar. Também é verdade que o Zverev nunca passou os oitavos de final em Wimbledon, é um torneio, tem sido um torneio um pouco particular no que diz respeito aos favoritos, e daí nós até antes de começarmos a gravar tínhamos dito, fala-se muito no Nadal, porque ele teve em 5, 6 anos em que ou perdia de primeira ronda ou de segunda, ou então não ia, mas a verdade é que nos últimos 2 anos fez 2 meias finais consecutivas, e a primeira particularmente, aquela que ele perde com o Djokovic em 2018, foi talvez a vitória mais importante dos últimos 5, 6 anos do Djokovic, porque ele estava na altura fora do top 20, se não estou em erro, e essa vitória relançou-lhe um bocadinho a carreira, fez com que ele ganhasse outra vez depois o Wimbledon. Basicamente quem ganhou essa meia-final ganhava o torneio, porque a final era com o Kevin Anderson, e depois a carreira dele deu-lhe uma volta outra vez. O Nadal talvez devesse ter ganho esse jogo, que depois choveu e aquilo fechou-se o teto, e no dia a seguir começaram outra vez com o teto fechado, foi um bocado esquisito. Eu acho que ele, lá está, passando as primeiras semanas, com a confiança com que ele está, pode ganhar qualquer torneio. Agora, a verdade é que o torneio, o Novak Djokovic tem sido o melhor jogador em Wimbledon na última década, inclusivamente ganhando ao Federer naquela final fatídica. Sim, para quem é fã do Roger Federer, deve ter sido seguramente a derrota mais dura de sempre do Federer, até porque ele nunca mais esteve perto de ganhar um grande slam, e se calhar nunca mais vai estar, mas para os fãs do Djokovic esse deve ter sido uma das vitórias mais saborosas de sempre. Mas a verdade é que o Nadal, sim, se for a Wimbledon, agora, o discurso dele, embora tenha sido com esperança, a mim pareceu mais numa de eu vou tentar recuperar-me porque quero estar aqui mais algum tempo. E eu acho que isso é a melhor mensagem que ele podia ter dado, porque verdade seja dita,
eu também ouvi ele falar sobre, ainda foi antes da final, qual a caminhada que surpreendia mais, porque na verdade ele acaba por ganhar 2 grandes slams este ano, em que para nenhum dos dois era sequer um dos 2 primeiros favoritos para as casas de apostas. E ele disse, não, em Roland Garros eu não estou muito surpreendido, surpreendi muito mais com a Austrália, porque Roland Garros é Roland Garros, eu sei que a partir de certa altura eu ganhei aqui mais que os outros, portanto é normal, eu vejo-me sempre com a hipótese de ganhar este torneio. Agora, certamente ele não dirá o mesmo sobre o Wimbledon, acho que apesar de tudo ele sabe que o objetivo de todos os anos é estar num nível competitivo em Roland Garros, porque sabe que chegar lá a probabilidade de ganhar é maior. Portanto, acho que tem lógica aquilo que ele diz, do género, não vai rebentar, não vai jogar com o pé sem sentir o pé em Wimbledon, porque as suas hipóteses não seriam as mesmas que tem nos outros torneios. E por outro lado, se puder recuperar para acabar bem o ano e lutar pelo US Open, onde ele até tem mais títulos do que o Djokovic, por exemplo, como é sabido, ou para a parte final do ano, como dizias, as ATP Finals ele nunca ganhou, mas não há propriamente uma explicação lógica, porque ele só ganhou 2 títulos indoor, é verdade, mas ou é no final da época, sim, mas também já houve anos em que ele chegou lá em condições razoáveis e que devia ter ganho se calhar o torneio e não ganhou, por isso quem sabe este ano acho que é mais provável ele ganhar as ATP Finals do que ganhar os Grand Slams todos. Mas sim, sinceramente já não digo nada, até porque o ténis está de facto numa fase em que estão a aparecer novos jogadores bem interessantes, mas como se vê, chega a hora e dos últimos 10 Grand Slams, um foi ganho pelo Medvedev, o outro pelo Dominic Thiem, porque o Djokovic foi desqualificado provavelmente naquele US Open, e os outros foram ganhos pelos mesmos 2 jogadores de sempre. E isso acho que faz com que nós cheguemos a Wimbledon e agora, quando vais escolher um favorito, é muito difícil escolheres fora dos jogadores que ganham sempre. Até porque relva é uma superfície muito específica. Não sei o que é que o Pedro pensa. Eu ia pegar logo por aí, sendo Wimbledon e relva é uma superfície onde, por exemplo, falando daquele de quem toda a gente fala neste momento, o Carlos Alcaraz, há muitas dúvidas sobre a forma como ele vai conseguir jogar em relva. O ano passado esteve lá, perdeu com o Medvedev fácil, mas há muitas dúvidas sobre o que ele poderá fazer em relva. E falando sobre um favorito, obviamente o Novak Djokovic tem esse peso todo em Wimbledon, mas se o Rafa jogar em Wimbledon, se for a Londres, é porque claramente está em boas condições para jogar. Acho que ele não vai arriscar minimamente de bem, vou lá mais ou menos, como foi a Madrid este ano, como foi a Roland Garros ao ponto de precisar de infiltrações. Portanto, se ele for a Wimbledon, é um claro sinal de que aquilo resultou e que ele está capaz de competir. E estando capaz de competir, ele neste momento tem um ascendente mental sobre toda a gente que de facto é impressionante. E ele, quando entra nesta dinâmica, parece quase que do outro lado, se calhar os jogadores já entram meio derrotados, porque percebem bem isto. Quando apertar, ele vai inventar qualquer coisa. O que ele faz no primeiro set com o Zverev no tie-break a partir de 6-2 é inacreditável. Ele, durante esse encontro inteiro, enquanto o Zverev não desistiu, obviamente, ele parecia que estava sempre ali, perto de deixar o Zverev fugir. E quando a coisa apertava, de repente desatava a jogar. No tie-break aconteceu isso, e por isso é que, olhando para o Wimbledon, se ele for, acho que é muito capaz se não ganhar, estar lá muito perto de fazer isso. Depois vai depender também do quadro, e depois também há uma coisa que não falámos disso, só recuperar. Esta edição de Roland Garros foi a primeira vez na carreira, foi o terceiro jogador na história que fez isto. Ele ganhou 4 jogadores do top 10, é que ele nem sequer teve um caminho tranquilo até conquistar o título. Ganhou 4 jogadores do top 10, um deles o número 1 do mundo. Entendo que a liga que não fica surpreendido de ganhar Roland Garros, mas é dos feitos, eu acho, mais impressionantes, sentindo o pé, não sentindo o pé. Acho que mesmo em perfeitas condições físicas o que ele fez é de facto inacreditável. E para o Wimbledon, tendo em conta a especificidade da superfície, naquele quadro não há ninguém como ele e como Djokovic a conhecer tão bem os meandros e como é que se joga, como é que não se joga e o peso todo. Depois também vamos ter outros jogadores que se calhar não vão ter tanta vontade porque não há pontos. Eles não jogam pelos pontos, obviamente, é por tudo aquilo que significa o torneio. Acho que são eles os dois, se o Nadal for, são claríssimos favoritos os dois, e depois entre eles
é uma batalha como foi Roland Garros, podia ter ganho o Djokovic também, mas é uma batalha entre os dois, claramente. Sim, há essa questão, só para concluir este assunto, há essa questão obviamente, do Novak Djokovic não perder com o Rafael Nadal fora da terra batida há muitos, muitos anos, e isso, acredito que o Djokovic, se defrontar o Nadal fora da terra batida, como qualquer jogador, vai ter outra esperança, do ponto de vista mental, de poder vencer o encontro. Agora também acho que depois do que aconteceu em Roland Garros, não vai ser, eu acho que não deve ser fácil de superar para o Novak Djokovic, porque de facto ele não conseguiu ganhar, não esteve perto de ganhar, esteve quase sempre a perder largo, exceto no quarto set, foi o que ele diz, ele entrou sempre, o Djokovic disse, ele entrou sempre fortíssimo nos 3 primeiros sets, eu não sabia muito bem o que é que havia de fazer, depois ganhei o segundo set, ele entrou outra vez fortíssimo no terceiro. Eu acho que aquela derrota deve ter custado um bocadinho a digerir, porque ele estava convencidíssimo, como estávamos nós, de que Era ia das conseguir... melhores oportunidades que ele tinha. Teoricamente, Sim. era das melhores oportunidades que ele tinha. Sim, estava convencidíssimo de que ia transportar o nível de Roma, ou que o nível de Roma e o nível da primeira semana de Roland Garros ia ser suficiente para ganhar o Nadal, porque inclusivamente já o tinha feito na última vez que se tinham defrontado, tinha sido em Roland Garros no ano passado, em condições de jogo que até foram semelhantes, e a verdade é que falou-se muito disso, e o Nadal falou muito disso, que disse que prefere jogar ao sol em terra batida, toda a gente sabe isso. Mas contra o Djokovic eu não sei se ele se importa assim tanto de jogar sem sol, porque na verdade o que me fez mais impressão naquele encontro é que o Djokovic não conseguia fazer um winner. A bola a meio corte, ele não conseguia finalizar o ponto. O Nadal estava sempre em cima da bola. E obviamente que ele, quando entrar num corte de relva com o Nadal, sabe que tem outras hipóteses. Agora, é isso. Eu custa-me ainda um bocado de falar, sinceramente, de favoritos para o Wimbledon, porque eu quero ver quem é que vai jogar. E gostava, obviamente, que o Nadal jogasse. Acho que é muito melhor para o torneio que ele jogue, porque já há ausências suficientes, tanto no masculino como no feminino, pela razão que sabemos. Mas olhando objetivamente, espero que ele tome a melhor decisão para a carreira dele, porque acho que o mais importante é tê-lo mais anos e não tanto que ele faça um esforço tonto de ir a Wimbledon para depois fazer pior ao pé. Eu acho que isso ele não vai fazer. Sim, acho que vai ser prudente nesse aspecto. Em relação a Roland Garros, e é engraçado, só para perguntarmos aqui também ao André isso, falámos do Nadal ser inspiração, a verdade é que o Nadal tem sido inspiração para muita gente, foi para o finalista, para o vice-campeão de Roland Garros, que é seu ídolo de infância, até houve aquela foto muito engraçada dele a ver a final de Roland Garros 2013, penso eu, no estádio, e sabemos, treina na sua academia, houve aquela situação muito engraçada de ele ter no seu camarote um treinador da academia do Rafael Nadal com o boné do Rafael Nadal, que é uma coisa que eu acho que nunca deve ter acontecido na história do ténis, quer dizer, dois jogadores que treinam no enquadramento da mesma academia de um dos jogadores que está a jogar. E depois também tivemos no setor feminino uma jogadora que tem dominado completamente o ténis e que também é fanática pelo Nadal, sempre foi. A Daria Kasatkina, que chegou às meias finais, também é muito fã do Nadal. Como é que tu vês a inspiração que o Nadal é para os outros jogadores? E já agora, como é que tu viste o percurso do Casper Ruud e da Iga Swiatek, sendo que no caso dela é também incrível o que ela tem feito? Sim, é que eu acho que falei há bocado um pouco disso, da inspiração que ele tem sido, principalmente para estes jogadores jovens, porque acho que mesmo que, como disse há bocado, penso que foi o Pedro ou tu a falar do Federer, que a malta quando começa, obviamente vê o Federer jogar, nem que veja vídeos, o que for, dos melhores momentos dele, todos sabemos que o Federer tecnicamente, vê-lo jogar é incrível, mas a verdade é que nós fomos a ver objetivamente, eu lembro de há muitos anos quando comecei a ver ténis, finalmente haver um comentador na televisão em que o, o score entre jogos Nadal-Federer, o Nadal tinha o dobro das vitórias sobre o Federer. E então realmente ele disse: temos que começar a perceber porque é que o suposto melhor de sempre, que já era na altura considerado, isto estamos a falar há 10 anos atrás, se calhar, porque é que o suposto melhor de sempre perde sempre com o suposto segundo melhor. Se calhar ele não é o segundo melhor, se calhar ele é mesmo o melhor, mas ainda não tinha ultrapassado o Federer no número de títulos, mas depois a verdade é que
veio-se a confirmar que não só ele era melhor que o Federer, como neste momento ele é melhor que todos, e obviamente a nova geração penso que começa a olhar para ele de maneira diferente. Obviamente, tecnicamente, podem preferir um Federer, um Djokovic, a maneira como batem as pancadas, podem preferir isso, mas a partir de uma certa altura, e quando se começa a falar em termos de mentalidade, de capacidade de superação, de força de vontade, eu acho que toda a gente vai querer ser o Nadal, passa a expressão, não dá para ser. Não dá para o ser, porque somos todos diferentes, por muito que eles digam que vão tentar imitar. Isso são coisas que têm que ser intrínsecas e têm que ser trabalhadas, tal como o seu tio o trabalhou durante muitos anos, mas penso que é cada vez normal, não só na nova geração que está a aparecer no ténis, como também em muitos outros esportes, jovens atletas, ter o Nadal como referência, porque, como o Zé disse há bocado, não só é uma referência para o mundo do ténis, talvez já comece a ser considerado um dos melhores desportistas de todos os tempos. Já é o melhor desportista de todos os tempos espanhol, acho que isso não há dúvida, mas a verdade é que o que ele tem feito, tudo o que ele tem alcançado, claro que há muitos ícones nas mais variadas modalidades, mas obviamente o Nadal tem que estar no topo quando falamos de um Michael Phelps, quando falamos de um Usain Bolt, quando falamos de um Michael Jordan ou de um Tiger Woods, temos que falar do Nadal. Ele tem que estar nesse tipo de discussão. Não me surpreende nada, como disse o Zé, a ver jogadores que cada vez mais tenham o Nadal como inspiração, e depois é curioso perceber que na final masculina o jogador que vai à final é fã do Nadal, a jogadora que ganha o torneio feminino é fã do Nadal, quem vai às meias finais é fã do Nadal, e começam a aparecer resultados em atletas que por acaso têm o Nadal como inspiração, porque obviamente não vão conseguir ser como ele, mas tentando trabalhar algumas coisas das que ele tem, não estou a falar em termos técnicos, mas sim na questão da mentalidade, acho que vai ser muito bom para esse tipo de atletas, porque vão conseguir coisas e vão poder almejar conquistar muitas coisas que se calhar não conseguiam se não trabalhassem também esse aspecto. Em relação ao Casper Ruud, foi um jogador que me foi impressionando ao longo do torneio. Eu não vou estar aqui a mentir e dizer que conhecia o Casper Ruud muito bem, não conhecia. Obviamente, conforme ele foi avançando no torneio, eu sabia que ele, e porque também vejo muito a vossa página, que é um jogador que em terra batida, que é muito forte. Só o facto de trabalhar na academia do Nadal, todos sabemos que em Espanha, e a tradição em Espanha é muito treinar na terra batida. É um jogador que evoluiu muito nos últimos 2, 3 anos, tem conseguido bons resultados. Obviamente que a conjugação de fatores, e a maneira como o quadro estava distribuído acabou por, eu não vou dizer facilitar, porque não é fácil chegar à final do Grande Slam. Quando eu digo é que não apanhou nenhum jogador, não apanhou um Nadal, não apanhou um Djokovic, nem acabou por apanhar nenhum Medvedev, mas que se for preciso ele, o Medvedev até derrotava, porque na terra batida também todos sabemos a dificuldade que o Medvedev tem. Mas acho que não quer ser mal interpretado, mas percebem o que eu estou a dizer. Não apanhou assim um gigante da modalidade para chegar à final. Tem todo o mérito na mesma. Gostei muito de o ver jogar, principalmente também na meia final e nos quartos de final. Eu vi o jogo contra o Rune e gostei muito. Vi a maneira como ele batia na bola, como ele se movimentava, mas obviamente o Rune também não lhe criou as dificuldades que o Nadal lhe criou. E obviamente acho que ele na final, temos que ser diretos, ele não teve muita chance, não teve muitas hipóteses a jogar contra o torneio, como eu costumo dizer. Jogou contra o Rafa numa final de Roland Garros. Todos dizem, e não deve ser só para parecer bem, que é o maior desafio do ténis. Eu acredito nisso também, e realmente não teve muitas hipóteses, mas uma palavra também para ele, e espero que ele continue a conseguir estes resultados, porque é bom para o ténis. Temos mais jogadores a dar competitividade, porque tal como disseste há bocado, dos últimos 10 grandes slams, só 2 é que não foram ganhos por Nadal ou Djokovic, mas queremos ver mais jogadores a intrometerem-se
na luta, porque infelizmente vai haver uma altura em que o Nadal e o Djokovic e mesmo o Federer, que agora não tem jogado, vão-se mesmo retirar, e nós precisamos que estes jogadores deem um passo de frente e comecem a assumir a responsabilidade. Em relação à Suiata também que tinhas falado, acho que também já há poucas palavras porque a rapariga está a fazer, né? Estamos a falar de 31 vitórias seguidas, se não me engano. 35, já vai em 35. Já vai em 35. Eu sabia que era um número assim. São muitas. São muitas, sim, são muitas. E eu lembro-me ficou-me na cabeça uma frase dela, acho que ainda na primeira semana, se não me engano, a dizer: eu entro no corte e jogo sem nada a perder. Então, pois tem resultado. Acho que neste momento é uma atleta diferenciada no panorama do ténis feminino. A maneira como bate na bola. Mesmo a Coco Gauff estava a fazer um grande torneio, na final não teve a mínima hipótese, é mesmo assim, e fico contente que esteja alguém também a dar um passo em frente. Não sei se vai poder ter o domínio como teve, por exemplo, a Serena Williams durante muitos anos, mas é bom ter mais uma jogadora também a aparecer e a assumir-se, e na verdade, como ela é fã do Nadal, ou pelo menos acho que é tão fã como eu, obviamente vai ter sempre o meu apoio também. Olha, André, e da minha parte uma última pergunta, que é: quando é que tu vais comprar os bilhetes para o próximo ano? É assim, já não me engano mais. Eu se vir que o Nadal participa no torneio, eu para o ano vai ser logo meios finais e final. Acho que não posso facilitar. Eu este ano facilitei um bocadinho, principalmente quando comecei a ver ele não tão bem em terra batida. Não sei se facilitei por isso. A verdade é que depois em Roma também foi a lesão, e depois quando vi que os quartos de final era Nadal, podia calhar um Nadal Djokovic e quis comprar, já não fui a tempo. Há alguém aqui nesta conversa que ainda me tentou arranjar isso, mas já era mesmo impossível. Mas não, para o ano não posso facilitar. Ali em fevereiro, março, se perceber que ele está bem fisicamente, vou ter que comprar, porque eu assustei-me sinceramente com as declarações dele este ano, e a verdade é que nós não sabemos, e temos que nos começar a mentalizar que não sabemos mesmo quando é que vai ser a última vez, e vou querer estar presente quando for a última. Espero que também não seja para o ano. Se tiver que comprar bilhetes para ir lá durante mais 5 anos, eu compro, não tenho problema nenhum, se for sinal que ele lá está. Por isso, acho que devíamos combinar os três e compramos todos mais cedo, que é para não falhar nada. Não, ia dizer-te isso. Temos de ir juntos. Pode ser também que consigas, se bem que o vosso calendário é sempre complicado, mas pode ser que consigas num outro torneio. Durante a época de terra batida, há aqui um esperto, também são engraçados. Em Madrid, por exemplo, tenho ido ver algumas vezes, e é um torneio onde ele, apesar de ter algumas dificuldades comparado com os outros, é um torneio muito engraçado. Ou Barcelona, são torneios muito engraçados de acompanhar, até por causa do ambiente, deles jogarem bem. Normalmente há uma paragem de seleção em março, que eu sei que nessa altura já começa ali a temporada da terra batida, e há sempre um fim de semana que pelo menos nós temos de folga, e que dava para ir ver umas meias finais e uma final, se ele tiver bem, saúde, e a jogar, que é o que nós esperamos. É isso, tens de organizar a tua agenda para ver se consegues. Pode ser que ainda consigas vê-lo este ano. Vamos lá ver se... Era bom sinal. O que é que ele vai jogar este ano? Vai ser engraçado tentar pelo menos perceber nas próximas semanas. Olha, André, obrigado mais uma vez por aceitares o nosso convite. Bateu certo, porque foi sinal que o Nadal voltou a ganhar um grande slam. Portanto, se confirmar a profecia, ainda vens cá mais umas vezes este ano. Sim. É assim, eu digo, é bom, era o que eu ia dizer. Adiantaste, que é bom sinal eu estar aqui, porque é sinal que ele ganhou, senão eu dizia que não quero falar sobre isto. Não quero falar sobre nada. Não, e depois do nosso último podcast, era mais do que justo vires aqui defender. Bem, eu tentei logo ir mandar a mão no dia a seguir, logo aquele artigo, e ontem por acaso no Record escrevi uma coisa parecida, porque de facto é isso, não dá mesmo para
não dá mesmo para subestimar Nadal, nem mal preparado, nem lesionado, nem com os outros jogadores todos em forma, porque, enfim, falámos só um bocadinho disso, mas é preciso não esquecer que entrámos em Roland Garros com o Alcaraz, toda a gente só falava do Alcaraz, com 14 vitórias seguidas, Barcelona, Madrid, e o Djokovic vindo do título em Roma, campeão em título em Roland Garros. Quer dizer, a verdade é que havia alguma explicação para não se apontar o Nadal como favorito, Claro e agora ele chegou a Roland Garros olha, e parece... eu desculpo-vos, está bem? mas gostei especialmente daquela frase: quando é que nós vamos aprender? Sim, Eles olha... não sabem do que falam, nem nós. Quando é que nós vamos aprender? É mesmo isso. Acho que é uma frase bonita. Acho que é uma frase bonita. É Muito isso. obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre precisarem. Ora é essa. Para vocês. Obrigado, nós, já sabem, nós voltamos para a semana para mais um episódio do podcast, já com a época de relva em andamento. Pode ser que para a semana já tenhamos mais novidades sobre o Rafa. O Zverev parece mais ou menos seguro que não vai jogar em Wimbledon, parece que a lesão é grave, mas então voltamos na próxima semana com mais um episódio. Já sabem, continuem a seguir-nos no site, nas redes sociais, e para a semana voltamos com mais um episódio.